Vamos lá, boa noite, professores, professoras. Desculpe o horário aí, eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, mas foi impossível. Só consegui gravar agora que os alunos foram embora. Então, a gente tem algumas orientações aí para passar. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, porque tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu peço aí o máximo de atenção de vocês. Qualquer dúvida, mande para a gente no WhatsApp, ou para mim ou para a Margarete, para a gente ir alinhando aí o nosso trabalho, tá bom? Primeira coisa, a gente tem alguns professores que estão em teletrabalho, estou dizendo dos professores que têm aulas atribuídas, né? A professora Miriam tem o terceiro A, que está auxiliando na parte online do segundo e do terceiro. A professora Maria Tereza, que tem o quarto A, e está auxiliando aí nos dois quartos online. A Rosângela de Matemática, o Wagner de Português e a Vivi de Ciências, que é aí de Fundidores, né? Então, esses professores estão auxiliando aí na parte online. Mais para frente a gente vai entender aí que esses trabalhos online e os presenciais precisam estar alinhados. Tá? Os professores que estão no presencial. Alguns professores têm um módulo, né? No caso do Fundi 2, um professor em módulo da disciplina, que vai ser um professor parceiro aí, que vai poder auxiliar nas postagens da atividade, no acompanhamento, mas tem alguns professores, algumas disciplinas que não existe um módulo, ou não existe um professor afastado em teletrabalho que vai dar um suporte. Então, quando o professor tem um módulo, ele precisa ir lecionar as aulas presenciais, quem está aqui presencialmente, né, e se reunir com os professores de área, né, ou ano, aí no caso do Fundi 1, uma vez por semana. Esse controle a gente ainda não tem estabelecido, planilhado aí quando acontece, mas ele precisa acontecer. Então, nós temos aí, como eu falei, no caso do quarto ano, a professora Maria Tereza está em casa, e presencialmente a gente tem a professora Adriana cobrindo as aulas dela e a professora Cláudia no outro quarto. Essas três professoras precisam se reunir uma vez por semana aí, via Teams, via Meet, para alinhar esses trabalhos, para que o trabalho da plataforma e o trabalho presencial sejam equivalentes aí, né? Estejam trabalhando o mesmo assunto, até porque nós temos alunos que estão vindo presencialmente e ainda assim acessam a plataforma, e temos alunos que não estão vindo presencialmente, que estão totalmente online, e esses conteúdos precisam bater. Assim como também no Fundo 2, a gente tem professores que estão trabalhando só no online e professores que estão trabalhando aqui presencialmente, e esses conteúdos precisam ser casados, certo? Então, essas reuniões precisam ser de organização de vocês. Todos os professores aí, de manhã tem um dia fixo em que a turma não vem e que o professor vai ter um tempo para fazer isso. E no Fundo 2 não tem um dia fixo, mas sempre está acontecendo aí pelo rodízio de uma turma não estar aqui, e aí o professor que daria aula naquele momento, a turma não está, tem um tempo de fazer essa reunião. Precisa se conversar aí com os pares e chamar, avisar, o professor que está aqui presencialmente avisar. Olha, né, professor de português, no caso, avisar o professor Wagner, olha, hoje, agora eu estou com uma aula livre, a gente pode se reunir aí tal hora, aí os computadores aqui da escola estão disponíveis para os professores, conseguem acessar, entrar no Teams, conversar, alinhar aí o planejamento e poder seguir aí com essas aulas casadas aí, tanto online quanto presencial. No caso do professor que não tem um módulo, ou que não tem um parceiro, que não tem ninguém afastado que esteja auxiliando, esse momento em que a turma não está, em que o professor está sem a turma aqui presencialmente, é o momento que ele vai ter que fazer as postagens ele mesmo, né? No caso dos professores que não tem ainda, nesse momento, um professor em módulo daquela disciplina para auxiliar na postagem, vai ter que fazer a postagem por ele mesmo. O que eu tenho, que eu conversei até com o Ed, com a Débora, que tem todas as turmas, isso pode ser aplicado também para outros professores, que tem muitas turmas e precisa aí de um revezamento, às vezes postar atividade toda semana ali, pode gerar um volume de atividades muito grande para corrigir. O que pode ser feito? Em uma semana posta um material, um vídeo, um texto, uma explicação de uma matéria, um vídeo próprio do professor explicando algum conteúdo, e aí na outra semana posta uma atividade para que o aluno responda com relação àquele conteúdo que foi passado na semana anterior. Assim diminui um pouco o volume de coisas para corrigir, e aí vocês conseguem manter as coisas organizadas.
Tem só um porém, que esses alunos que estão totalmente online, eles terão a presença atribuída a partir da aula dada. Então, se o professor postar um material, ele precisa, de alguma forma, gerar ali algum tipo de contato com o aluno. Nem que o aluno deixe um comentário, olha, você deixou um vídeo, deixa no seu vídeo e já fala, no final do vídeo, comenta aí o que você mais gostou dessa aula, comente a sua dúvida, deixa claro para ele que ele precisa comentar para garantir a presença. Porque quando a gente posta um material, a gente não tem como ter certeza quais alunos leram aquele texto ou quais alunos assistiram aquele vídeo. Se o aluno não tem nada para responder e não deixar um comentário, não deixar uma participação, a gente vai ter dificuldade depois na contagem das presenças desses alunos, né? Principalmente desses alunos que estão 100% online. Tá? Então a gente precisa pensar aí, ou faz um formuláriozinho simples, com uma pergunta, só para o aluno ter o que responder, e aí você conseguir contabilizar essa atividade. O formulário você pode colocar uma pergunta simples com duas alternativas, uma certa e uma errada. Você já programa ali para o aluno, para ele fazer uma autocorreção. Eu deixei um vídeo no WhatsApp já com um tutorial de como montar formulário, bem passo a passo. Tem um vídeo que eu fiz ano passado, mas eu postei um outro vídeo nesse ano lá para que vocês possam ver. É simples, faz um formulário de uma pergunta, sim ou não, uma é certa, outra errada, o próprio formulário já corrige para você se o aluno acertou ou errou, mas mesmo ele acertando ou errando, a gente sabe que ele participou e consegue contabilizar a presença. Tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí quando for postar um material. O planejamento semanal. Na verdade, já tinha até enviado por e-mail o modelo. Eu acho que eu não tinha enviado ainda para os professores do Fundo 2, porque a gente ainda estava fazendo alguns ajustes. Nós conversamos aí, pensamos aí nas reivindicações de vocês, pensamos na melhor maneira aí de manter esse controle das atividades, porém não sobrecarregá-los, né? E aí nós chegamos à conclusão, assim, que a partir do momento que a Adri diz que o SGP já está liberado para uso, que está 100% funcional, nós vamos explorar um pouco mais o SGP, e aí dessa forma não será necessário enviar aquele planejamento por e-mail. Tá? Então quem já enviou da primeira semana, tudo bem, a gente já arquivou. Quem não enviou, não precisará enviar aquele planejamento por e-mail. Mas aí tem algumas outras medidas aí que a gente precisa tomar. Como eu disse, a reunião que vocês farão por área, precisa ficar registrada. Então, se vocês optarem pelo Teams, que eu acredito que seja o mais fácil, vocês vão optar pelo Teams, que a gente já usa mesmo, vocês abrem uma reunião, né, um dos membros aí abre uma reunião, vocês têm a opção até de gravar, deixar gravado para ficar lá registrado. É importante a gente ter esses registros. Pode ser pelo Meet também, o Meet também tem a opção de gravar, vocês conseguem deixar registrado. Aqui do lado eu até coloquei um exemplo aí, que o pessoal de ciências fez uma reunião e já ficou registrado. Tá vendo? Quando eu abri, eu já consigo ver a reunião que eles fizeram. Para quem não sabe ainda, eu vou abrir aqui. Como disse, eu vou fazer esse vídeo agora bem passo a passo, para a gente poder falar um pouquinho de tudo. Ó, então, só para vocês verem aqui, ó, como é que fica, né? Quando você abre aí o Teams, ele vai abrir aqui, você vai clicar em equipes, vai aparecer todas as equipes que vocês têm. Clica aí na equipe professores Franklin. Aí você está aqui dentro do grupo geral. É só você clicar aqui, ó, aqui em cima do lado direito tem reunir. Qualquer um pode fazer isso, né? E normalmente eu abro as reuniões quando a gente faz as reuniões aí semanais ou as reuniões de formação. Eu ou a Margarete abre as reuniões, mas qualquer um pode abrir. Então, você vai abrir aqui uma reunião. Ó, ele abre uma telinha de reunião. Você tem a opção de criar um título. Então, você vai colocar aí reunião, terceiro ano, e coloca a data, dia 23/2. Pronto. Está feita a sua reunião, você coloca aí ingressar. A partir do momento que você ingressou, ele fica ali disponível. Essa reunião ela vai ficar ali aberta no grupo para qualquer um. Mas aí, quando você olhar no seu Teams, se você entrar depois, você já vai ver ali a reunião disponível, reunião terceiro ano. Se você é do terceiro ano, você ingressa, né?
E aí, para o pessoal da tarde, pode pôr a matéria, reunião, a temática, e coloca a data, 12/3. Pronto. Está criado aí a reunião. Dentro da reunião, depois tem a disponibilidade de você gravar ou não. É sempre importante que a gente deixe tudo registradinho, bonitinho, para que esse encontro esteja acontecendo. E isso aí também vai justificar o nosso rodízio de uma vez na semana determinada turma não estar presente. Então, esse encontro gravado, registrado, justifica o fato da gente não ter. Ó, como eu falei que o pessoal de ciências fez, ó, ficou aqui, ó, ciências 10 de fevereiro, ó, ciências 16 de fevereiro. Fica registrado aqui. Isso aqui pode ser de acesso de qualquer momento. A gente consegue avaliar, consegue enviar. Se alguém questionar alguma coisa, a gente consegue enviar isso para a DRE e falar, olha, os professores não tiveram um aluno determinado tal em tal hora, porque eles fizeram a reunião e alinharam o planejamento para que fique certinho aí as aulas online e as aulas presenciais. Tá bom? Então, fácil. Clique em equipe, entrou aqui no geral, se reúne, abre uma reunião, os outros professores daquela disciplina entram na reunião, daquele ano entram na reunião, e aí isso tem que acontecer uma vez por semana, tá bom? Para deixar registrado aqui. Pode ser pelo Meet também, mas eu acredito que o Teams seja o mais prático, tá? É uma ferramenta que a gente já usa, já tem as reuniões aqui registradas, fica aqui fácil de vocês visualizarem, fácil da gente visualizar, e qualquer problema a gente consegue apresentar. Tá bom? Então, vou voltar para cá. É bom que vocês façam algumas anotações pessoais, por quê? Porque, embora a André tenha liberado o SGP, a gente sabe que o SGP vira e mexe dá uns piripaque, né? Eles garantem que agora o SGP está 100%, o SGP está ótimo, mas, por via das dúvidas, é sempre bom deixar registrado. Registrem numa agenda de vocês que dia que vocês fizeram a reunião, o que ficou decidido para aquela semana, uma anotação simples, pelo menos para você precisar lembrar, para que se caso dê algum problema, a gente tenha alguma anotação, tenha como ter noção do que está acontecendo naquela semana, tá bom? Tudo isso que eu falei é justamente para a gente ter esse alinhamento entre os professores aí de ano ou de cada disciplina, tá bom? Então, vamos seguir aí. Planejamento semanal, então, resumindo, não precisa mais mandar aquele planejamento por e-mail, tá bom? Vocês vão fazer e deixar registrado no próprio Teams aí a reunião de vocês. SGP, como eu disse, se a gente não vai ter o planejamento, nós vamos explorar um pouco mais o SGP. Antes da gente conseguir explorar o SGP, a gente precisa fazer esse registro, registrar o plano anual. Registrar o plano anual. Tá? Gerar aquelas agendas de aula, né, que agora não é mais agenda, chama calendário. Então, lá no SGP, vocês vão entrar em calendário e vão gerar suas aulas. Na verdade, você cria, né, a primeira semana ali a sua aula, você tem uma aula quarta-feira, você cria lá a sua aula e depois ele te dá uma opção de você replicar aquela aula para todas as quartas-feiras. Então, é assim que ele vai gerando a sua agenda e aí você vai ter lá os dias que você tem aula. Então, precisa gerar essa agenda. E aí, registrar. Ah, um detalhe. Tudo isso deve ser registrado pelo professor regente, mesmo que ele esteja em teletrabalho. Então, por mais estranho que em alguns casos isso possa parecer, os professores em módulo não devem fazer nada no SGP. Nada, 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 nada. Nesse momento, o registro do SGP somente para os professores que estão com a aula atribuída, professor regente. Vou te dar um exemplo mais claro. De manhã, a professora Maria Tereza, que está afastada, e a professora Adriana, que está com as aulas. Não, quem vai registrar as frequências dos alunos, o plano de aula, tudo que é registrado no SGP vai ser feito pela professora Maria Tereza, embora ela esteja à distância. Então, naquela reunião semanal, a professora Adriana vai precisar passar as presenças dos alunos, o que está sendo trabalhado já está sendo decidido em conjunto mesmo, então, e aí registra lá. Mas quem vai registrar? A professora Maria Tereza, porque a turma, ela é a regente da turma nesse momento. Mesma coisa acontece à tarde, por exemplo, com matemática. A professora Rosângela está afastada, a professora Cleonice está lecionando, mas as turmas estão atribuídas para a professora Rosângela. Quem vai atribuir qualquer coisa no SGP? A professora Rosângela. Então,
isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem de quem é que tem que fazer o registro, entre em contato com a gente conversa e entra nos mínimos detalhes. Porém, resumindo é isso, professor regente tem SGP. Professor em módulo, que não tem nenhuma turma atribuída, não vai registrar nada no SGP, nem substituição. Ah, mas o professor faltou e eu vou registrar. Não registra nada. Tudo será registrado pelo professor regente da turma. Ainda nesse exemplo, né, por exemplo, à tarde também acontece com ciências. O professor Eduardo está com as aulas presenciais de ciências, que seriam as aulas que a professora, que são da professora Vivi, né, da Viviane. Então, vamos dizer que o professor Eduardo faltou um dia. E aí um outro módulo deu essa aula de ciências. Aí eu vou registrar, que é o processo normal que vocês fariam, seria quem entrou na aula, registra lá, dei tal aula, tal série de ciências, registraria no SGP. Não pode fazer isso, porque o SGP, se registrar a aula substituída, vai apontar uma falta para a professora Viviane, vai apontar que ela que faltou, porque a turma é dela. Nesse momento, a turma está direcionada para ela. A parte do SGP não entende que existe o professor Eduardo dando as aulas da Vivi. No SGP, não tem dessa distinção. No SGP, a turma é da professora Viviane, e qualquer um que substituir ali, que marcar que deu aula no lugar dela, está dizendo que ela faltou, tá? Então, não sei se eu me fiz explicar bem aí, mas resumindo, o professor regente é responsável pelo SGP, estando ele presencialmente, estando ele em teletrabalho. É ele que vai registrar no SGP. Professor CJ, que não tem nenhuma turma atribuída, pode até esquecer a senha do SGP nesse momento, você não vai entrar para nada no SGP. É isso. Bom, então o professor regente vai criar aí, registrar o plano anual da turma, gerar a agenda da turma, registrar a frequência do aluno que tiver no presencial. Esse momento é o que eu falei, fica um pouco estranho, porque às vezes o professor está em teletrabalho, mas ele é responsável por registrar a frequência do aluno. Então precisa ter essa conversa aí. O professor que está aqui no presencial manda uma foto da pastinha, o professor que está em casa vai fazer o registro. Se o professor regente está aqui presencialmente mesmo, ele vai fazendo essas frequências aí e já apontando no SGP. Então, detalhe, as frequências serão somente para os alunos que estão aqui, fisicamente presentes. Então, o aluno que está no rodízio, o aluno que está no presencial, ele não vem todos os dias. Então, ele tem 2 dias presenciais. Vamos dizer que nessa semana, o aluno do 7º ano, ele está no rodízio de segunda e quarta. Então, segunda e quarta, ele veio bonitinho para a escola, assistiu aula, ele tem presença. Terça, quinta e sexta ele tem falta. Não importa. Mas ele não faltou. Era o rodízio dele, ele nem podia ir. Ok. Neste momento, a presença no SGP será apenas para os alunos presentes na escola fisicamente naquele dia. Se o aluno não está escalonado para aquele dia, se o aluno faltou realmente, se o aluno está 100% online, todos esses alunos com falta. Mais esse detalhe, aluno que está 100% online, mas o aluno assiste todos os dias minhas aulas online, ele entra todos os dias no online. No SGP, para ser registrado falta total. Se o aluno está totalmente online, ele está com falta total. No final do mês, ele deve estar computado para ele falta total. Tá bom? Então, essas são as primeiras orientações. Vou explicar depois o que a gente vai fazer. Nesse momento, registra essas presenças para quem está aqui, registra as faltas para quem não está, e registrar no plano diário, na parte onde você coloca ali o que foi dado nessa aula, você tem que dar um desdobramento aí do que foi dado presencialmente e do que foi dado online. Tá? Então, minimamente, descrever que existem essas duas modalidades. A gente não quer que você complique, não quer complicar a vida de vocês, mas precisa ficar claro no seu plano de aula que existe esse desdobramento. Precisa que quem olhar o seu plano de aula ali, e que seja alguém de fora da escola, quando ele olhar ali, precisa ficar claro para ele que essa aula
seja qual foi o conceito que foi dado, eu trabalhei números e operações, trabalhei um problema de raciocínio lógico envolvendo adição, aí você coloca uma observação, presencialmente, fiz uma lista de exercício do livro tal, da página tal, tal, tal. Online, criei um formulário Google com as mesmas, com 10 questões de alternativa. Pronto, tá descrito ali, tá claro que essa atividade teve um desdobramento presencial e um desdobramento online. Ok? Tudo isso sendo feito pelo professor regente, independente se ele está online ou em teletrabalho ou presencial, é o professor regente que vai fazer todos esses registros. Por isso que é importante que essa reunião semanal que eu falei antes ali, que vocês vão fazer no Teams, é tão importante, porque é nessa reunião que o professor que está aqui na escola passa as presenças e faltas para o professor que tá em teletrabalho, que aí o professor consegue fazer esses registros de presença corretamente no SGP, que ele consegue ter uma abordagem melhor aí de como registrar o plano de aula do que foi feito presencialmente, do que ele está fazendo online. Então, essa conversa precisa acontecer e precisa acontecer semanalmente e precisa estar registrada. Ela é parte fundamental da nossa organização. Tá? Agora, vocês já devem estar se perguntando que, mesmo o aluno que se propôs a vir presencialmente e que cumpriu todos os dias presencialmente, ele vai ter problemas de falta, porque ele está tendo presença em 2 dias e falta em 3. Então, ao fim de cada mês, mensalmente, ou seja, agora nós estamos em fevereiro. Quando acabar fevereiro, acabou fevereiro, 28 de fevereiro é um domingo. Na segunda-feira, 1º de março, nós vamos entrar aí no sistema. Então, cada professor regente, de novo, professor regente, porque SGP é só professor regente. O professor regente vai entrar no SGP, vai criar uma atividade de compensação de ausência. Nessa atividade aí de compensação de ausência, ele vai criar 2 atividades. Uma atividade de compensação de ausência para esses alunos que estão no presencial, justamente para a gente compensar esses 3 dias de falta que ele está tendo toda semana. Ele vem 2 e falta 3, por opção ou não, mas ele, na prática é isso. Ele tem 2 dias de aula, os outros 3 ele faltou. Então, o número de falta deles vai estar lá em cima. A gente vai dar uma conferida aí por esses 2 dias presenciais, ele realmente está presente, um aluno 100%, os 2 dias que era para ele vir, ele veio sempre. Ok, então a gente vai criar uma atividade, vai colocar lá. Entendam esse criar uma atividade como criar no SGP. A gente não vai dar mais uma atividade, não é uma outra atividade que a gente vai ter que fazer, um outro trabalho, não. A gente vai criar uma atividade no SGP, nessa atividade, na descrição, nós vamos colocar um pouquinho do que foi dado aí já presencialmente. Nesse caso, né, os alunos foram presencialmente, o que eles fizeram presencialmente? A atividade do caderno da cidade, atividade do livro didático, atividade disso, atividade daquilo, conteúdos disso, conteúdos daquilo, e tudo isso, todos esses conteúdos que eu trabalhei, compõem a minha compensação de ausência desse aluno, e esse aluno, porque aí a gente vai aparecer os alunos ali para a gente marcar, esses alunos que a gente pode fazer de uma vez mais do que um aluno, a gente pode selecionar 5 alunos. Esses 5 alunos foram perfeitos, fizeram tudo, eu vou compensar todas as faltas dele. Você marca lá o número total de faltas e compensar. Pronto. Esses alunos estão resolvidos. Então, tinha alunos que assistiram 2 dias presencialmente, bonitinho, fizeram as atividades, nos outros 3 dias eles ficaram em casa, a gente compensa as ausências deles, eles vão ter 100% de ausência, 100% de presença, no final das contas, depois da compensação. Resolvido. O aluno veio presencialmente, mas ele veio um dia, faltou outro, eu acho que ele não merece ali uma compensação de 100%. Você pode criar uma outra atividade com o mesmo texto, com tudo bonitinho e colocar lá. O aluno compensou o equivalente a 80% das aulas, que é, sei lá, 20 aulas. Aí vai variar o número de aulas, vai variar de especialista para especialista. Quem precisar de ajuda aí para fazer esse cálculo aí, para ver quanto o aluno precisa compensar para ficar dentro do limite aceitável aí, para não ter problema de falta. E a gente vai criar essa compensação, marca os alunos que estão nessa condição, dá para fazer de uma vez, marca vários alunos, indica o número de aulas compensados e salva. Pronto.
Do mesmo jeito, a gente vai criar uma atividade de compensação de ausência para os alunos que estão online. E aí a gente vai levar em conta as atividades realizadas. No final do mês, nós vamos avaliar lá, olha, nesse mês de fevereiro, só teve 2 semanas, né? Começamos dia 15, em geral aí nós tivemos 2 atividades. Olha, 2 atividades, essas 2 atividades, o aluno participou só de uma, ou participou das duas, compenso todas as faltas dele resolvido. Ah, participou só de uma, vou compensar ali 50% das faltas. Aí eu volto a dizer, cuidado, porque principalmente na primeira semana nós postamos um material, em geral nós postamos um material e não colocamos uma indicação lá para que o aluno se manifestasse. Então, pode ser que o aluno viu ali o material, assistiu o vídeo, leu o texto, participou ali daquele momento, mas ele não deixou nada registrado. Então, para esse mês de fevereiro, eu sugiro que vocês sejam um pouco mais maleáveis. Se o aluno deu as caras ali, participou, fez uma atividade, não fez a outra, compensem o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eles estão tendo ainda muito problemas de acesso, nós só não vamos compensar o aluno que realmente não apareceu, não deu as caras. Olha, postei 2 atividades, o aluno não apareceu, não deu nenhum oi no mural, não sei se o aluno se ele tem acesso, se não tem acesso. Esse aluno ele está classificado como 100% online, mas não acessou nenhuma vez. Então, esse nós não vamos compensar. Deixa ele com as faltas dele de fevereiro, todas as faltas, e aí nós, da coordenação aqui, vamos entrar em contato com esse aluno. Olha, você está no online, mas até agora você não colaborou, não participou, está com falta total, está com 100 nota, como é que vai ser? E aí a gente vê o que vai fazer depois, tá bom? Para fazer uma compensação posterior, para ter alguma outra solução. Neste momento é isso. Assim como os alunos também que estão classificados para o presencial e aí nunca veio. Beleza, nunca veio, então a gente não compensa nada, deixa lá zerado, sem nota, sem falta, com todas as faltas e sem nota, e depois a gente resolve o que vai fazer com esses alunos. Tá bom? Mas assim, para os alunos que acessou, fez uma, não fez outra, aí a gente registra pelo menos a presença nesse momento para fazer essa compensação, né, no final do mês. Tudo bem? Acredito que tenha sido bastante informação nessa parte, mas se vocês tiverem dúvida, como eu disse, volta o vídeo, assiste de novo, mas pode procurar a gente também para tirar as dúvidas. Tá bom? Vamos em frente. Cronograma de aulas aí. Na organização presencial, de manhã a gente tem um rodízio na entrada e na saída, né? Os alunos estão entrando aí às 7, os quintos, às 7h15, os quartos, às 7h30, os terceiros e segundos, e 7h45 o primeiro. Assim como a saída, os quartos e quintos saem às 11h30, primeiro, segundo e terceiro saem às 11h50. À tarde a gente não tem esse revezamento, porque eles já são maiores, não vêm com os pais. À tarde também não tem tanto problema de atraso, né? Então já vêm sozinhos, eles entram 1h30, saem às 6h30. A gente precisa bater na tecla do revezamento de acordo com o cronograma. Até agora, nessa primeira semana, está indo tudo bem. Poucos alunos apareceram na porta no dia errado. Os que apareceram, os inspetores que estavam ali na porta, conseguiram controlar, conseguiram ver ali direitinho, não é seu dia, então você volta amanhã. Tudo funcionou bem, tá bom? Mas a gente precisa ficar sempre de olho aí. Por quê? Porque nós teremos alguns casos mais específicos, principalmente no Fundo 2, sexto, sétimo, talvez até o oitavo aí, com essa procura maior que nós tivemos pelo presencial dessas turmas, pode acontecer de em algum momento a gente ter mais do que 11. E aí, quando isso acontecer, nós vamos fazer uma divisão no dia. Então, naquele dia, veio 12. Não pode ter 12 na sala. Nós vamos seguir com o protocolo dos 35%. O que eu farei? Vou dividir esses 12 em 2 grupos de 6. Coloco esses 6 numa outra sala. E aí vou revezar os professores em módulo que eu tenho. Como à tarde a gente tem mais professores de módulo, isso é possível. De manhã a gente não tem professores de módulo para fazer isso, mas de manhã eu acredito que será muito difícil da gente ultrapassar essa barreira aí de 11 alunos por sala. Nenhuma sala ainda está na lotação máxima, então não vai ter esse problema por enquanto. Tá? Quanto às aulas online, a gente precisa criar aí uma rotina. Tá?
Eu já tive algumas reclamações dos alunos nessa primeira semana com relação à ordem das disciplinas, com relação ao horário. Então, assim, tentar seguir ao máximo aí esse cronograma que a gente criou online, tá? Porque senão o pai vai me perguntar, eu falar, olha, você falou que ciências era quarta, mas eu entrei segunda-feira, já tinha matéria de ciências. Você falou que português era segunda, já é quinta e não tem nada de português na plataforma. Então, assim, é criar essa rotina de postar no dia correto, criar um horário de postagem. O ideal é que não se faça essa postagem no dia exato, né? Criar um horário. Então, de manhã, qual horário que nós vamos postar de manhã? Sugiro que umas 8 horas, tá ótimo, tá de bom tamanho. Normalmente eles entram às 7, tem essa entrada aí, mas 8 horas o conteúdo está disponível. O ideal é que o professor não deixe para fazer isso no dia, né? Faça antes, vocês podem programar essas aulas. Quando você cria uma atividade, você pode programar. Então, você programa. Eu fiz na sexta-feira, eu já fiz a minha atividade que é para terça que vem. E já deixo programado. Vai aparecer a terça-feira, se eu sou professor da manhã às 8 horas, se eu sou professor da tarde às 14 horas. Pronto. Esses são os horários que eu tenho falado para os pais, para os alunos. Falo, olha, provavelmente dentro desse horário. Se vocês tiverem uma outra sugestão, vocês me procurem, a gente conversa sem problema. Né? Mas se for possível, sigam esse cronograma de horário. As atividades da manhã serem postadas às 8 da manhã e as atividades da tarde serem postadas até às 14 da tarde, até às 14 horas, tá bom? Assim, a gente cria um vínculo com o aluno, né? Assim, nesse começo, pelo menos, eu percebo que os alunos, eles estão ansiosos para acessar, eles estão tentando ali olhar a plataforma, quase todos os dias eles entram para dar uma olhada, e aí eles já ficam ansiosos. Tinha pai que me ligando, olha, já tô aqui na plataforma, já consegui abrir, mas não estou vendo matéria nenhuma. Eu falo, pai, calma, vai aparecer aí nas próximas horas, é a primeira semana, os professores estão se organizando, mas vai dando uma olhada em todas as matérias, em todos os quadros aí, vai tentando entender como é que funciona a plataforma primeiro. Então, nessa semana eu tentei acalmá-los, mas o ideal é que a gente crie uma rotina de postagem aí. Cada matéria no seu dia e cada matéria cria aí um horário de postagem padrão, tá? Eu vou mostrar isso também, né? Aproveitar que é um vídeo que eu já disse mesmo, eu tinha prometido para vocês que era um vídeo mais longo, então, ó, vou criar aqui o meu Classroom ainda está meio bagunçado, que vocês estão me mandando os convites e estão fora de ordem ainda não organizei, vou colocar em ordem, mudar as cores. A gente já criou a nossa turma, mas para quem ainda não viu, então, aqui, ó, atividade, você vai clicar aqui em cima em atividade, ou criar uma atividade, pode ser uma atividade comum, uma atividade com teste, para você colocar um formuláriozinho, como eu disse, ou uma pergunta. Qualquer uma dessas atividades, ele tem a opção, ele tem a opção aí de você colocar o dia e horário. Então, ó, a turma está criada aqui, você consegue colocar para quais alunos você vai destinar, qual o dia de entrega que você quer. Outro ponto importante, coloquem sempre o prazo de uma semana de entrega, sempre o prazo de uma semana. Nessas primeiras, se vocês quiserem colocar um pouco mais, 15 dias, porque os alunos ainda estão acessando, às vezes não vai dar tempo, mas criem um prazo de entrega. Se vocês organizaram já a turma de vocês em tópicos, você pode colocar já a atividade no tópico que seja relacionado, tá? Mas aqui, na hora de você criar a atividade, ele te dá a opção aí, ó, de você deixar no rascunho, de você programar a atividade. Então, você consegue programar a atividade, programa essa atividade para ser entregue, para ficar disponível para o aluno no dia tal, hora tal, tudo bonitinho. Então, você consegue ter uma programação. Então, você cria toda a atividade e já programa para outra semana, já programa para fazer uma semana para outra, programa para outra semana. Aí você olha lá, respeita o seu dia de postagem, o seu horário de postagem e fica mais prático, tá bom? Então, vamos criar esse vínculo aí. No WhatsApp eu deixei lá
um tutorial já sobre os formulários, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então, deem uma olhadinha. Vou aproveitar também que eu falei do SGP, aproveitar o SGP do meu RF da Camila, que me emprestou, para eu ter uma visão aí dos professores. Quando vocês abrem o SGP, sempre ele vai pedir para você selecionar uma turma, então já a primeira coisa, já pesquisa aí a turma que você vai mexer, já aplica o filtro, fica mais fácil. Aí, como eu disse, aí, algumas coisas que eu falei e não mostrei, o plano anual está aqui, criar o plano anual, vou até abrir, aproveitar para fazer esse vídeo mais passo a passo. Então, você pode abrir aqui primeiro bimestre, e aqui você seleciona quais itens, quais conteúdos você pretende trabalhar no primeiro bimestre. Então, de acordo com o que vocês planejaram de conteúdo, vocês conseguem dar uma olhada aqui nas habilidades, tudo direitinho, e aí só clicar aqui que ele joga para ela de lá. Não vou mexer, porque a Camila já fez o dela, não vou mexer para não atrapalhar. Mas é isso, vai ficar com essa visão. Tudo que está do lado de cá são os objetivos que você selecionou para esse bimestre. A partir do momento que você fez o plano anual, algumas outras funcionalidades começam a abrir, tá? Então, as funcionalidades começam a abrir a partir do momento do plano anual. Por isso que eu falei que o plano anual tem que ser a primeira coisa, tá? Aí você pode abrir o calendário do professor, e você também vai abrir aí, janeiro não, né, gente? Fevereiro. Aí você vai abrir aí, e aí já vai aparecer os dias de aula, né? Então, a Camila, no caso, nesse sétimo B, ela tem aula de quinta e sexta. Então, já está aparecendo aqui, ó, os dias que ela tem aula. Né? E aqui ela consegue fazer o registro também de frequência, o registro de aula a aula, do programado, do que foi programado para aquela aula. No diário de classe, a frequência. Ele pode abrir aqui a frequência no dia, não, dia 19. É a aula de amanhã. Então, ela consegue abrir aqui a frequência e aí registrar aí as frequências. Põe, na verdade, já vem com presença para todo mundo, a gente vai mudar, né? Põe falta meio que para todo mundo, só presença para aqueles que realmente estão aqui presencialmente, que estão aqui na escola presente. O restante tudo falta, seja online, seja porque faltou, seja porque não é o dia dele no rodízio, enfim, por aí vai. Registra as faltas, frequências, aqui tem um plano de aula, que funciona muito parecido com aquele do plano anual, você consegue visualizar aqui quais são os objetivos, o que foi trabalhado, você consegue selecionar qual o objetivo que você trabalhou, e aqui você consegue descrever. Aqui os objetivos ainda, e aqui no desenvolvimento da aula, eu falei, precisa constar aqui uma observação. Para o presencial foi dado isso, para o online foi dado isso. Pronto, aqui você colocou a sua observação e ficou claro que existe esses dois desdobramentos. Pronto, está feita a sua aula, tá bom? Ainda aqui no diário de classe, ó, tem esse último aqui, ó, compensação de ausência. Esse nós faremos uma vez por mês. Então, quando encerrar o mês de fevereiro, nós vamos fazer essa contagem aí. Vamos vir aqui, ó, primeiro bimestre, tudo bem, mas aqui ele mostra para o bimestre, mas a gente vai fazer mensal. Até porque a gente vai poder resgatar esses alunos. Então, um aluno que não fez nada, que vai ficar ali sem compensação, e eu conseguir abrir e visualizar que ele está com tudo falta, tudo perdido, eu vou atrás desse aluno, certo? Aqui vocês vão clicar em novo, vou clicar, criar uma nova atividade de compensação, aí sim, né? Primeiro tem que clicar no novo, depois eu seleciono o bimestre, o primeiro bimestre, isso. Aí aqui eu vou colocar o nome da atividade. Vamos dizer que eu estou criando a atividade para os alunos do rodízio. Então, a atividade de casa para o rodízio. Então, criar aqui a atividade de casa para o rodízio. Você cria aqui a atividade de casa para o rodízio, descreve. O que foi detalhamento? Para esse caso, é tudo que eu fui dei na sala de aula, tudo que foi dado presencialmente, eu vou colocar aqui. Eu não vou dar uma nova atividade para o aluno, não vou pedir mais nada para o aluno, eu só vou registrar o que eu fiz na sala de aula, quais foram os conteúdos trabalhados,
e pronto. Aí aqui eu venho aqui e marco. Eu vou ter a minha listinha e vou saber. Aqui vai aparecer os alunos. Eles não estão aparecendo aqui, nesse canto esquerdo. Aqui vai aparecer a lista dos alunos. Não está aparecendo porque eles não têm falta ainda, né? Então, nesse caso aqui, não está registrado falta ainda. A Camila só deu aula para eles hoje, e quinta e sexta aula dela, então não tem aqui ainda falta. Mas conforme você vai pondo falta para os alunos, esses alunos que já têm alguma falta vai aparecer aqui. E aí você só pode selecionar. Você pode selecionar vários deles. Se você clicar nessa caixinha aqui, nome, você seleciona todos de uma vez, se for o caso. E aí, apertando a setinha aqui, eles vêm para o lado de cá. Então, são todos os alunos com ausências compensadas. E aqui a gente consegue fazer a compensação de uma vez só. A gente compensa uma quantidade de aulas aí de uma vez. Beleza? E aí, registrado, feito, a gente vem aqui, vai ter o salvar. É porque como eu não estou preenchendo, ele não abriu o botão salvar. Mas aí depois de preencher, ele aparece aí. Não, é o cadastrar, né? Não está salvado, está cadastrar. Mas depois que você preencher tudo, você consegue cadastrar essa atividade fica ali registrada que você compensou o número tal de ausências. E aí no global, esse aluno pode até ter 100% de presença, não tem problema. O aluno ele veio, frequentou aqui presencialmente certinho, que no dia que ele não estava aqui ele fez atividade online, ou não fez, ou fez atividade no caderno, ou fez o caderno da cidade. Aí cada caso, cada disciplina, cada ano é uma situação diferente, mas você tem o registro de que o aluno participou e eles têm as ausências compensadas. Pronto, está resolvido. Tá bom? Nesse momento é isso. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver o que mais que tem. Deixa eu ver o próximo já. Deixa eu já adiantar essa parte também do Classroom, que está a parte, né? Primeira coisa, adicionar a turma de formação. Tem esse código aqui, ó. Eu já coloquei esse código no WhatsApp também, no nosso grupo geral. Quando você abrir o Class, tá aqui, ó. Quando você abrir o Classroom, o meu abre com todas as parafernálias de turmas, porque eu estou com as turmas de vocês todos e ainda não organizei. Mas aqui nesse cantinho tem um sinalzinho de mais, ó. No canto superior direito tem um sinalzinho de mais. Você vai clicar, ele tem essa opção, criar uma turma ou participar de uma turma. Você vai participar de uma turma. Clique em participar e ele vai pedir um código da turma. Aí você digita aquele código que está no WhatsApp, que está na apresentação. Digitou o código aqui, vai aparecer essa turma aqui para vocês, que é a nossa turma de formação desse ano. Vai aparecer essa turma. Deixa eu ver, eu já coloquei o código lá, vamos ver quem já entrou. Por enquanto eu tenho o Ed, a Tati, a Vivi, não sei se tem mais alguém aqui que está escondido para mim na tela. Mas pelo código que eu coloquei lá, você consegue entrar e vai aparecer aqui para mim, tá? E aí vai aparecendo vocês aqui e vocês vão ter acesso a algumas informações. Por exemplo, todas as nossas reuniões que nós fizemos no início aí de organização, separadas por data, qual foi a reunião de pais, qual foi a apresentação que eu utilizei na reunião de pais, o que, que a gente falou na reunião de pais. Então está aqui disponível para vocês. Alguns vídeos tutoriais, eu fiz um do Classroom, fiz aqui, um só de formulários, de como utilizar os formulários, está aqui. Então, depois a gente vai acrescentando outras coisas aqui, tarefas que precisam ser feitas, sugestões de leitura, as reuniões pedagógicas em geral. Então, tudo pode ser, que vai ser importante para vocês, vai estar anexado aqui. Tá? Se tiver algum recado, eu também vou deixar aqui no mural, deixar um recado no mural para vocês, qualquer aviso, qualquer novidade. O Class, vocês já vão estar mesmo logados no Class para postar para os alunos. Então, aqui fica uma ferramenta fácil de acesso aí para vocês. Tá? Um outro aviso que tem do Class é para adicionar, eu já pedi para adicionar, já deixei o meu e-mail, o e-mail da Margarete, para que vocês nos adicionem. Aqui em cima, então, nessa aba, ó, tem atividades, a aba pessoas. Clicou aqui em pessoas, nessa turma vocês estão como alunos, porque a gente vai postar para vocês só visualizarem. Mas na turma de vocês, aqui embaixo vai aparecer os alunos de vocês mesmo, e aqui em cima, na parte de professores, você vai colocar aqui, convidar professor. E aqui você vai digitar o e-mail, tá bom? Às vezes você começa a digitar, já aparece, ó, por exemplo, nós temos que convidar a nossa diretora. Então, você começou a digitar ali a Heloísa, já aparece. Se você conseguir identificar com certeza que quem é, né? Você pode selecionar aqui, pronto. Ó. Nesse momento já está enviado o convite.
vocês vão fazer isso principalmente para o meu e para o da Margarete, porque nós que vamos acompanhar as turmas. Então, pode mandar, mesmo que seja Fund 1, pode mandar para mim também, mesmo que seja Fund 2, pode mandar para a Margarete também. A gente vai organizar essas turmas para ter acesso de tudo, porque se tiver algum problema na turma, qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente consegue entrar, a gente precisa postar um recado para os alunos, a gente tem acesso a todas as turmas e fica mais fácil. Tá? Então, vocês vão digitar ali. Começa a digitar que já vai aparecer. Mas, caso não apareça, aqui você tem o e-mail completo. Você pode copiar e colar também. Copia aqui o meu e-mail, ou o e-mail da Margarete, copia e cola. Lá no nosso grupo do WhatsApp também tem. Você consegue mandar os nossos convites. Sobre o Classroom, seria isso. Primeira coisa, adicionar a nossa turma de formação. Esse é o código. Se você se fosse perder, anota aí no papel, anota esse código. Quando você chegar lá, clica no maisinho, adiciona esse código, você vai entrar na nossa turma e vai ter acesso aí aos tutoriais, às reuniões, tudo que foi feito. Entrar lá na aba Pessoas e convidar aí os coordenadores, tanto eu quanto a Margarete. Pessoal do Fundamental 1, adiciona também já a sua parceira aí. Se você é professora do quarto, adiciona a outra professora do quarto ano. Se você é professora do quinto, adiciona a outra professora do quinto ano. Não tem problema você ter várias pessoas ali na sala, tá bom? Para qualquer problema, porque às vezes dá um pau no e-mail e você é o único professor dentro da sala, é um trabalhão para recuperar, para voltar, é uma coisa muito difícil. Se você tem outra colega ali na sala, a colega te adiciona de volta, às vezes a gente sai da turma sem querer, ou exclui alguma coisa sem querer, fica mais prático se a gente tiver outras pessoas juntas para dar um suporte ali. Tá? No Fundamental 2, adicionar as pessoas das mesmas disciplinas aí que estão em módulo. Então, quem é de matemática, adiciona todos os colegas de matemática junto na turma. Quem é de ciências, todos os colegas de ciências na turma, tá bom? Adiciona todo mundo, deixa todo mundo lá. Qualquer momento, qualquer necessidade, a gente tem um colega para fazer um suporte aí junto com a gente, tá bom? Então, esses são os recados do Class. Bom, se você chegou até aqui, você pode deixar um like no meu vídeo aí, colabora com o canal do coordenador e deixa aí comentado informações recebidas, tá bom? Porque se alguém me disser que não sabia, eu vou falar, olha aqui, você comentou informações recebidas. Qualquer dúvida, vão ter dúvidas, acredito, principalmente na parte da CGP, que ficou muita informação de uma vez. Se ficou alguma dúvida, manda no WhatsApp para a gente, tá bom? Eu, a Margarete, a gente vai ajudando vocês aí a tirar essas dúvidas, esclarecer tudo, para que a gente consiga deixar as coisas alinhadas e para que a gente evite retrabalho. Né? Eu fico muito irritado de fazer as coisas duas vezes, sei que vocês também. Então a gente às vezes até demorou, eu acho que até demorei para fazer esse vídeo para vocês, mas a gente queria ter certeza, e a Margarete conversou muito, a gente queria ter certeza de passar as informações para vocês o mais limpa possível, para que vocês conseguissem ter certeza de como agir, de como fazer, não ter muita questão de retrabalho, de fazer dois trabalhos, tá bom? Então é isso. Qualquer novidade, porque a gente sempre tem novidade, hoje eu faço o vídeo, amanhã a Adri vem aqui, muda alguma coisa, é sempre assim, qualquer novidade a gente avisa vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite.